Graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos quantos neste momento está a ouvir mais um estudo bíblico. Vamos neste momento a um estudo bíblico com o tema A Morte Não Existe, mostrando à luz da Bíblia que a morte física é apenas uma transição do mundo físico para o espiritual. E como isso pode trazer conforto para quem teme esse momento. Eu trago como texto base João capítulo 11, versículos 25 e 26, que nos diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Entendemos que a morte é um tema que muitas pessoas evitam, pois gera medo, gera incerteza. Contudo, a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para a eternidade. Neste estudo veremos o que a palavra de Deus diz sobre a continuidade da vida após a morte e como isso pode transformar nosso entendimento e aliviar nossos temores. A morte é vista por muitos como um fim absoluto, mas a palavra de Deus revela que ela é apenas, como já falei, uma transição para a eternidade. Jesus Cristo, com sua vida, morte e ressurreição, demonstrou que a morte foi derrotada e que o ser humano não foi criado para perecer, mas para viver eternamente. Vamos aprofundar este tema para trazer segurança e impacto, mostrando como a Bíblia aborda a continuidade da vida e a vitória sobre a morte. Qual a origem da morte e o plano redentor de Deus? Em Gênesis capítulo 12, 17 lemos: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte entrou no mundo como resultado do pecado. No entanto, Deus já havia planejado a redenção. Romanos 5,12 diz: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Jesus é apresentado como o segundo Adão, aquele que restaurou o que foi perdido, como está em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E um exemplo forte é a crucificação de Cristo. Na cruz, Jesus enfrentou a morte em nosso lugar, tomando sobre si a punição pelo pecado,
contudo, ele não permaneceu morto. Apocalipse 1:18 revela isso. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso evidencia que Cristo não apenas venceu a morte, mas também tem autoridade sobre ela. A morte física é apenas uma separação temporária. Em Eclesiastes 12:7 lemos: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte física é o momento em que o corpo retorna ao pó, mas o espírito continua vivo. Isso confirma que o ser humano é mais do que matéria. Somos essencialmente seres espirituais. A separação entre corpo e espírito é temporária, aguardando o dia da ressurreição. Entenda, meus irmãos, entenda, minhas irmãs, que devemos encarar a morte como um início, não como um fim. Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23 nos diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo enxergava aqui a morte não como um fim, mas como uma porta para estar na presença de Cristo. Ele descreve a morte como um ganho, uma promoção para uma existência superior. A certeza de Paulo é uma segurança para todos os cristãos. Estar com Cristo é infinitamente melhor do que qualquer coisa terrena. Um exemplo forte é o martírio de Estevão. Lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 55 e 56, e depois 59 a 60, o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mesmo diante da morte, Estevão teve uma visão celestial e entregou seu espírito a Cristo. Ele demonstrou que a morte é apenas um adormecer para os crentes, que logo acordam na presença do Senhor. Jesus, ele mesmo derrotou a morte, como está em 1 Coríntios 15, do 54 a 55, que nos diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? A ressurreição de Jesus é a prova de que a morte foi vencida. Ele transformou a morte em um caminho para a vida eterna. Para os que creem em Cristo, a morte não é mais algo a ser temido, mas um passo rumo à presença de Deus. A ressurreição é a prova definitiva que a morte não existe. Em 1 Coríntios capítulo 15, do 16 ao 20, nós lemos o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Entenda que a ressurreição de Jesus é a maior evidência de que a morte não tem poder final sobre aqueles que estão em Cristo. A promessa de Deus é que todos os que creem também ressuscitarão, recebendo corpos glorificados. João 5, 28 e 29 nos fala: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu trago aqui um exemplo forte, é o testemunho de Lázaro, que está em João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Jesus, meu irmão, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Lázaro aqui é o testemunho vivo. Jesus demonstrou o seu poder sobre a morte, trazendo Lázaro de volta à vida, provando que ele é a ressurreição e a própria vida. A vida, ela continua no reino espiritual. Lucas 16, 22 e 23, temos mais uma prova. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Este relato, irmãos, mostra que após a morte, as almas continuam conscientes em um estado eterno, seja de paz ou tormento. A existência do mundo espiritual é real e demonstra que a morte física não é o fim. Vamos sim ter uma nova realidade na eternidade. Haverá o encontro com Deus após a morte, como está em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A morte física é inevitável, mas para o crente em Cristo é um encontro com o Salvador. Este versículo que li reforça a certeza de que há continuidade após a morte, e os nossos atos na terra têm implicações eternas. Apocalipse 21, 4 diz que Deus limpará de seus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Creia, meu irmão, a morte será completamente eliminada no novo céu e nova terra. A eternidade com Deus será marcada pela ausência de sofrimento e pela plenitude da alegria. Trago mais um exemplo forte, a multidão de salvos que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 7, 9 e 10, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo:
salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Oh, aleluia! Glória a Deus! A visão de João aqui é mais uma prova de que a vida eterna é uma realidade concreta para os que seguem a Cristo. Há uma promessa de vida eterna em Cristo. Em João 14, 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu um lugar para os que o seguem, garantindo que estaremos com ele para sempre. A vida eterna é o maior conforto para quem teme a morte, pois mostra que a partida é apenas o começo de uma nova existência gloriosa. A ressurreição dos mortos é uma realidade, irmãos. É uma realidade, irmãs. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14 nos fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A ressurreição dos mortos é uma verdade central na fé cristã. Quem dorme no Senhor será despertado para a vida eterna. Isso mostra que a morte é temporária e nossa esperança está na promessa de Jesus. Para os irmãos que perderam entes queridos, ofereço palavras de esperança, palavras de fé, confiança e conforto, apontando para o reencontro eterno que temos em Cristo. A promessa do reencontro, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, aqueles que morrerem em Cristo estarão com Ele e nós o reencontraremos. Que Deus enxugará toda lágrima, como está em Apocalipse 21, 4. No céu não haverá mais morte, dor ou lágrimas. A alegria eterna estará garantida. A ressurreição, nossa esperança, como está em João 11, 25 e 26. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele tem a vida eterna. Deus entende nossa dor, como está em Salmo 34, 18, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e oferece conforto. A ressurreição final de 1 Coríntios 15, 51 e 52. Na ressurreição, todos os salvos terão corpos glorificados e estarão reunidos com Cristo. Há expectativa no céu, irmãos. Filipenses 3, 20 e 21 nos fala: nossa verdadeira pátria está nos céus, onde viveremos para sempre com Deus. E a certeza de que nada nos separa do amor de Deus, como está em Romanos 8, 38 e 39, ensina que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, seja a morte, seja a vida, poderes espirituais ou qualquer outra coisa criada. Esse amor é eterno e é inabalável, viu, irmãos? É o que nos garante o reencontro eterno. Vamos continuar confiando nas promessas de Deus. Vivamos com esperança e creiamos que em Cristo o reencontro eterno com os que partiram é certo. E concluo dizendo que a morte, aos olhos humanos, pode parecer definitivamente, mas na perspectiva divina ela é apenas uma passagem. Cristo nos assegura que a vida continua
E para aqueles que nele confiam, a morte se transforma em um caminho para a glória eterna. A morte não é o fim, mas um início. É uma transição, como já falei, do mundo físico para o espiritual, onde aqueles que creem em Cristo recebem vida eterna. Compreender essa verdade nos liberta do medo da morte e nos ajuda a viver com esperança e propósito. E agora eu te digo, se você ainda teme a morte, entregue sua vida a Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. E através dele você pode ter a certeza de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova jornada na eternidade. Eu deixo um versículo para a vossa meditação, de Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e exaltamos porque em ti encontramos a vida eterna. Obrigado por nos mostrar através da tua palavra que a morte não é o fim, mas uma passagem para a tua presença gloriosa. Pai, conforta os corações daqueles que perderam antes queridos, renovando neles a certeza do reencontro eterno. Fortalece nossa fé nas promessas de Cristo, que venceu a morte e nos garantiu a ressurreição. Ajuda-nos a viver com a segurança de que nada pode nos separar do teu amor. Enche-nos com a esperança celestial, para que possamos enfrentar as tribulações da vida com coragem e confiança. Que a certeza da vida eterna seja uma fonte de paz em nossos corações e que possamos transmitir essa esperança a outros, proclamando que em Cristo somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, a ressurreição e a vida, oramos. Amém.